Mas vamos começar. E só para saudar os irmãos que estamos a acompanhar, novamente, graça e paz, por favor, dá-nos um sinal se o som está tudo bem, as imagens estão todas boas, dá-nos um sinal, por favor. E este é o nosso precioso momento, né? Nós vamos começar com a nossa conversa e hoje nós vamos tratar de um assunto muito, mas muito interessante. E temos um convidado muito especial. Então, queridos irmãos, dê-nos um sinal, uma mensagem, se o som está tudo ok, a imagem também está tudo ok. Este é o nosso segundo episódio. O episódio passado a gente foi inaugurando, fomos conversando o que a gente vai tratar deste podcast, um podcast único, um podcast distinto. Vamos tratar sobre teologia confessional. Obrigado, irmão Tony. Irmão Tony, estamos ligados. Saudações, querido irmão Tony, Tony Leão. E vamos tratar sobre o cristianismo confessional e hoje vamos falar sobre o teísmo clássico. Então, sem mais demora, gostaria novamente de saudar os irmãos e só para dizer que este podcast existe para promover o cristianismo confessional em Angola e nos outros países lusófonos, né? Países de línguas portuguesas. E só para dizer, queridos irmãos, é que, por natureza, a África pode ser considerada como uma comunidade teísta. Quer dizer, que em África, normalmente, é uma comunidade que acredita que Deus existe. Então, com isso em mente, eu acredito, irmãos, que quando estamos a conversar sobre Deus na comunidade africana, não se trata muito sobre o aspecto essencial, quer dizer, sobre a existência de Deus, né? Trata-se mais no aspecto, ou precisa ser uma compreensão ontológica, ok? Que é sobre a existência de Deus, não só isso, mas sobre o ser de Deus, né? Quem é este Deus, ok? Então, por isso que nós queremos tratar deste argumento ontológico, quem é este Deus? E nós estamos aqui, o irmão André, o irmão Abias, nós somos seres limitados, né? E nós estamos a tratar sobre um ser ilimitado, transcendente e glorioso. E os teólogos normalmente dizem que nós não podemos compreender Deus, né? Mas nós podemos aprendê-lo, ok? Então, e as Sagradas Escrituras, queridos irmãos, nos revelam quem é este Deus. Quem é este Deus que nós, como cristãos, acreditamos? Gênesis 1, versículo 1 diz o seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Ok? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas o salmista, Salmos 90, versículo 2, diz o seguinte: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ok? E Mateus 28, versículo 19, diz o seguinte: portanto, ide, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí traz-nos essa realidade de que o nosso Deus não é somente único, mas nosso Deus também é trino. Vamos falar mais sobre esta realidade. E apóstolo Paulo, queridos irmãos, em 2 Coríntios 13, 14, diz o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Então, esta realidade da existência de Deus, essa realidade da pessoa de Deus é extremamente importante. Como batistas confessionais, a nossa confissão também nos ajuda a entendermos sobre este ensinamento. E vou pedir uma Bia só para ler, né, o primeiro capítulo da Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689. O capítulo 2, bem dizer, e o parágrafo 1. O irmão pode ler para nós. Então,
Mais uma vez, né, sejam todos bem-vindos e esperamos que tenham um tempo proveitoso, né, como desejamos nós ter. E então vou passar aqui a leitura do parágrafo 1 do capítulo 2, né, o capítulo que fala sobre Deus e a Santíssima Trindade. Diz assim um parágrafo: O Senhor, nosso Deus, é somente um Deus vivo e verdadeiro, cuja subsistência é em e de si mesmo, infinito em seu ser e perfeição, cuja essência não pode ser compreendida por qualquer outro, senão por ele mesmo, um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, partes ou paixões, a quem somente pertence a imortalidade, que habita na luz que nenhum homem pode acessar, é imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, em tudo infinito, santíssimo, sapientíssimo, completamente livre e absoluto, operando todas as coisas segundo o conselho da sua vontade imutável e justíssima, para a sua glória. É amorosíssimo, gracioso, misericordioso, longânimo, abundante em bondade e verdade, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, o galardoador dos que diligentemente o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus julgamentos, odiando todo o pecado, e quem de modo algum terá o culpado por inocente. Amém, amém, queridos irmãos. E, novamente, sejam bem-vindos. Temos ali o irmão Bartolomeu Essanjo. Saudações para ti também, querido irmão. Então, com essa leitura da Confissão de Fé, a Batista de 1689, nós podemos dizer que os cristãos, queridos irmãos, adoram um Deus trino. E só ele, somente ele é digno de louvor. É por isso que nós acreditamos que compreender quem Deus é de suma importância. É de suma importância compreender quem é Deus. Suma importância para nossas próprias vidas, mas também pela vida da igreja. E o teólogo Banvik, ele diz o seguinte, o conhecimento de Deus é o dogma central, o núcleo e o exclusivo conteúdo da teologia. Este conhecimento leva à adoração e ao culto. Ele diz o seguinte: conhecer Deus é viver. Conhecer Deus é-nos possível porque Deus é pessoal, exaltado acima da terra e ainda assim em comunhão com os seres humanos na terra. Assim diz o Banvik. Então, neste episódio, queridos irmãos, nós vamos falar sobre o teísmo clássico ou a doutrina clássica de Deus. E como já disse antes, temos o privilégio de ter aqui o nosso querido irmão Andrew Feltz, ou André Feltz, né? E estamos a confiar no Senhor que este episódio vai ser uma bênção para si, meus irmãos, para nos ajudar a compreender esta preciosa doutrina. Então, para começarmos, vamos começar com uma breve introdução. Novamente, eu vou pedir ao irmão Abias para fazer uma introdução, para as pessoas conhecerem quem o irmão Abias é, depois eu também vou fazer o mesmo. Vamos passar a palavra para o nosso querido irmão André. Sim, irmão Abias, pode fazer uma introdução. Amém. Então, meu nome é Abias Capeleco Paulo, resido no Ambo, natural do Ambo também, e estamos trabalhando, né, no presbitério, né, pastoreando, no caso, a igreja da Alemanha. Amém? Obrigado, querido irmão. Irmão Abias está no Ambo. E eu sou o irmão João Macedo, estou aqui na Zâmbia, angolano, mas atualmente estou aqui na Zâmbia. E casado, né, com a irmã Bel Domingos. Juntos temos uma filha, Tissola é o nome da nossa querida filha, e servindo aqui, presbitério, aqui na Igreja Batista aqui na Zâmbia também, e estudante de teologia no International Reformed Baptist Seminary. Então, vosso irmão, miserável pecador, salvo pela graça de Deus.
Então, este é o irmão João. Então, irmão André, por favor, pode introduzir-se para as pessoas te conhecerem. Olá, irmãos. Eu sou André Feltz. Eu moro na Califórnia, nos Estados Unidos. Eu sou membro da igreja Grace Reformed Baptist Church. Meu pastor é o Dr. Richard Barcelos. É um prazer estar aqui com vocês para aprender e ajudar a ensinar sobre essa doutrina importante. Eu também sou aluno do seminário IRBS, Institute of Reformed Baptist Studies, junto com o João. Eu também estou estudando linguística na Universidade Liberty e é um prazer estar com vocês. Bem, obrigado, querido irmão, obrigado. E novamente saudar os irmãos que entraram agora, irmão José Firmino, paz e graça, meu irmão, obrigado, por favor, partilhem para aprendermos juntos. Então, irmãos, este podcast é um podcast que pertence ao Ministério Reforma 244, e nós existimos para glorificar a Deus através da promoção da tradição confessional batista em Angola e também de formação de líderes para a edificação das igrejas. E a nossa missão, queridos irmãos, é promover um cristianismo bíblico confessional e fortalecer as igrejas locais em Angola. Este é o nosso objetivo e a nossa missão. Então, para começarmos e falar sobre o nosso tema, que é o teísmo clássico, a doutrina clássica de Deus, conhecendo o nosso Deus Trino. Para começarmos, o irmão André pode nos ajudar a entender o que é o teísmo clássico, porque muitas pessoas, às vezes, ouviram teísmo clássico, mas o que é isso? Como é que o irmão pode nos ajudar a entender o que é isso, essa doutrina clássica de Deus? Então, irmão André, tens a palavra, tens muito tempo, então sinta-se à vontade para nos ajudar a compreender esta questão. Obrigado, irmão. Para começar, eu queria explicar uma distinção bem importante em nossa teologia. Quando falamos de quem Deus é, temos que ter essa distinção nessas mentes, que Deus, como Criador, é distinto de a gente como criaturas. Isso tem que ser uma base fundamental em nossa teologia para quando estudamos quem é Deus e quem é homem, porque se erramos aí vamos cometer um monte de erros teológicos quando chegamos para a Trindade, quando chegamos para a nossa cristologia. Se já entendemos isso, quando olhamos nossa confissão, quando fala sobre eternidade de Deus, sobre essas outras doutrinas aqui, e quando fala sobre o que a gente chama de teísmo clássico, geralmente é considerado essas doutrinas na confissão quando diz que Deus é sem corpo, sem partes, sem paixões, geralmente encaixa nesses termos aí, o que a gente chama de teísmo clássico. Quando falamos, por exemplo, que eu, como ser humano, eu tenho amor para minha esposa, mas esse amor como um ser humano é finito, está crescendo. Faz 5 anos que eu casei com minha esposa, mas todo dia estou crescendo mais e mais no meu amor. Eu cometi muitos erros e estou conhecendo mais e mais minha esposa todo dia de nosso casamento. Meu amor com um ser humano é finito, está crescendo, às vezes falha, às vezes não é perfeito. Mas quando falamos que Deus é amor, é um padrão bem diferente do que a gente experienciamos nossas vidas. Porque Deus, no seu amor, é infinito e imutável, o amor de Deus. Não depende de outras condições, porque quando Deus promete uma coisa, ele tem capacidade de cumprir todas as promessas deles, mas a gente, como seres humanos, não podemos controlar todas as situações da vida. Quando fazemos uma promessa para outra pessoa, não temos o poder de realmente prometer toda vez que vamos guardar ou manter nossa palavra nas situações da vida. Mas Deus, quando Ele promete algo para a gente nas Sagradas Escrituras, Ele tem capacidade, porque Ele é Deus mesmo, para guardar todas as promessas que Ele dá para a gente. Quando
lemos que Deus é amor, temos que ter cuidado para não tirar nosso conceito de amor como seres humanos e pensar que Deus tem um amor mutável, igual a gente. Porque Deus, como Criador, o amor dele é imutável e é vinculado a todos os, o que a gente chama de atributos, geralmente separamos em nossas cabeças como criaturas quando estudamos, mas uma ilustração é que quando a luz resplandece numa diamante, pode revelar várias cores diferentes, distintas que a gente pode ver, mas a fonte é só uma luz que está resplandecendo no diamante. Isso é como Deus. Todos os atributos de Deus não são distintas partes ou composições, como a gente percebe que tem o amor de Deus, a justiça de Deus e vários o que a gente chama de atributos, mas na verdade essas são perfeições em Deus. E Deus, como um ser infinito, eterno, não tem partes, porque partes têm composições, e toda coisa com composição pode mudar. Igual a gente, nosso corpo, quando algo dá errado, ficamos doentes, vamos para o médico. Se tem uma moto ou carro, algo dá errado, nem posso usar, porque tem que consultar. Igual tem toda coisa com composição que a gente conhece, que a gente sabe qualquer parte que dá errado, aí vai dar problema. Mas com Deus, porque é sem parte, sem composição, ele não tem esse mesmo problema. Eu queria ler uma citação aqui do teólogo Edward Ley. Ele era um dos teólogos da Confissão Westminster, na mesma época de nossa Confissão de Fé. E ele vai explicar esse conceito aqui, que todas as perfeições de Deus são eternas, para ajudar-nos a entender quando falamos de atributos de Deus, temos que ter cuidado que não estamos dividindo Deus em partes como se fosse um ser humano, uma criatura. Ele fala o seguinte: os atributos de Deus são eternos, constantes e imutáveis. Sempre estiveram nele, tanto em um momento quanto em outro. Isso pode servir de conforto para o povo de Deus. Os atributos de Deus não são acidentes mutáveis, mas são sua própria essência. Seu amor e misericórdia são como ele mesmo, infinitos, imutáveis e eternos. E outro puritano também, na época depois de nossa confissão, o teólogo italiano, às vezes chamado em inglês Francis Turretin, mas ele foi italiano, o nome italiano dele é Francesco Turcini. Ele também fala sobre esse mesmo aspecto na teologia dele, ou em a tradução portuguesa é chamado o Compêndio de Teologia Apologética. Ele fala muito bem, muito claro sobre esse assunto. Ele começa com a pergunta: quais são os atributos divinos? Aí ele vai dar a seguinte resposta: para se entender a questão, certas coisas devem ser estabelecidas como premissas concernentes aos atributos divinos. Os atributos divinos são as propriedades essenciais pelas quais Deus se faz conhecido a nós, que somos fracos, e aquelas pelas quais ele se distingue das criaturas. Aí, de novo, temos essa distinção de qual começamos, que tem uma distinção bem importante entre Deus como Criador e a gente como criadores. Ou são as que lhe são atribuídas em consonância com a medida de nossa concepção, a fim de explicar sua natureza. Os atributos não são dados a Deus propriamente como algo acrescentado à sua essência, algo acidental em relação ao sujeito, tornando-os perfeitos e realmente distintos dele, mas de forma imprópria metafórica, visto que indicam perfeições essenciais à natureza divina, concebidas por nós como propriedades. Aí, de novo, o que o Turcini está explicando, que quando falamos das perfeições de Deus,
como Deus é justo, Deus é amor, não é algo que acrescentamos ao ser de Deus, porque Deus é eternamente justo, Deus é eternamente amor. Aí não é como gente que crescemos em nosso caráter, nosso amor, nossos atributos como seres humanos, mas essas perfeições são eternos e imutáveis em Deus. Amém. Amém, querido irmão. Acho que essa é uma doutrina preciosa, né? Acho que alguma coisa que o irmão André estava aqui a enfatizar é a distinção entre o Criador e a criatura. Eu acho que quando estamos a falar sobre o teísmo clássico, esta distinção é extremamente importante. E obrigado, querido irmão, por nos ajudar a compreender esta realidade. E o irmão Andrew tocou neste assunto que a confissão diz, né? Deus é sem parte e sem paixões. E este é um dos fundamentos, ou uns ensinamentos profundos quando estamos a falar do teísmo clássico, né? Não sei se o irmão Abias tem uma questão de acrescentar depois desta exposição do irmão André. Bom, não muita coisa assim, né, para falar, senão ser a base, né, e especialmente no nosso contexto mesmo, né, em que praticamente a visão que muita gente tem a respeito de Deus, né, é mais uma espécie, como se fosse que Deus é só um pouco melhor do que nós, né, então muita gente tem essa visão sobre Deus, como se Deus fosse alguém um pouco melhor do que nós, mas o ponto é esse, né? A distinção é grande, e não só é grande, mas ela precisa ser mantida, porque é fundamental para compreendermos o Deus bíblico, o Deus cristão, né? O teísmo clássico. E nessa mesma, então, poderíamos acrescentar já uma outra pergunta, né, para o irmão André, né? Então, depois de ter mencionado a questão do teísmo clássico e ter feito essa distinção entre criador e criatura como sendo fundamental para compreendermos o teísmo clássico, a pergunta que poderia ser acrescentada aqui seria como se relaciona a doutrina clássica com a doutrina bíblica da Trindade. E essa questão aqui, né, enquanto se vai trabalhando, também é para mencionar se há algum aspecto, né, do teísmo clássico cristão que parecesse ter sido deixado intacto, né, pelos mutualistas teístas evangélicos, né. Queremos também, né, saber um pouco a respeito. Então, a pergunta essencialmente é essa, né, para reiterar ali para o pessoal que nos está a acompanhar, né, nós queremos ouvir o irmão André nos mencionar, né, como é que a doutrina da Trindade clássica se relaciona com a doutrina bíblica da Trindade. Será a mesma coisa? Será que algo é só construção filosófica e não teria fundamento bíblico, né? Ou não seria possível provarmos a partir de uma teologia bíblica, né? Mas é mais ou menos essa aqui a nossa questão. Obrigado, irmão. Bem, quando falamos sobre a doutrina de Deus e, na verdade, todas as doutrinas que quando estudamos nossa confissão de fé, a Confissão de Fé Batista de Londres, vemos que todas as doutrinas que tem aí são vinculados entre si mesmos. Que quando chega para a doutrina de Deus, em capítulo 2, você não só deixa, vou para capítulo 3, eu vou deixar a doutrina de Deus, aí vamos para a próxima doutrina, mas vemos uma conexão entre todas as doutrinas em si mesmo e também vemos isso também revelado nas Sagradas Escrituras, que quando
começamos do Gênesis até Apocalipse, vemos um crescimento em doutrina revelado por Deus e todas essas conexões entre essas doutrinas. E conectando com o assunto que os irmãos falaram no último episódio do podcast sobre a importância das confissões, que às vezes muita pessoa hoje em dia diz, por que preciso de uma confissão? Eu só preciso de Cristo, não preciso de credos, eu não preciso de confissões, mas na verdade é o momento que você responde quem é Cristo, quem é Deus, você já está declarando uma confissão mesmo. Aí mesmo pessoa que não é crente, tipo um muçulmano, pessoa de outra religião, já está dando uma doutrina, uma confissão, mesmo que seja falsa, sobre quem é Deus. Aí todo mundo tem uma confissão e temos que ter uma confissão bíblica, porque se tem uma confissão errada sobre isso, isso é a base de nossa fé no Evangelho, porque é baseado em quem é Cristo como nosso mediador, que é perfeitamente Deus e humano, do que chamamos em teologia da união hipostática, que ele tem duas naturezas, e também do Deus Trino, porque se negamos a Trindade como algumas pessoas negam hoje em dia, aí você não tem base no Evangelho. Você está baseando suas obras para obter salvação diante de Deus. Se você nega o Cristo verdadeiro das Escrituras, se você nega o Deus Trino, aí sua salvação torna-se uma obra humana. Somente na Bíblia, na teologia cristã, seguindo as Escrituras, temos uma teologia da graça que é baseada na obra perfeita de Cristo para a gente, que ele cumpre aquele pacto de obras quebrado pelo Adão, ele toma a maldição como Deus, ele paga isso por uma expiação para a gente, quando ele morreu na cruz como Deus, de acordo com sua natureza divina, mas também como verdadeiro homem, como perfeito Adão, como o cumprimento maior do tipo de Adão, como o apóstolo Paulo fala em Romanos 5, ele cumpriu a justiça de acordo com a lei que a gente não conseguimos. Aí, toda a justiça da lei, ele cumpriu para a gente e somos vestidos na justiça perfeita de Cristo, e isso é nossa confiança diante de Deus. Não, eu vou ser aceitado diante de Deus e obter minha salvação pelas minhas próprias obras, porque aí todo mundo vai ser perdido se for o caso assim. Mas graças a Deus que depende somente na obra de Cristo e não da gente. Eu queria ler uma citação aqui do John Gill, que ele explica esse mesmo assunto da pergunta do irmão Abias sobre por que essa doutrina é importante, e ele está escrevendo alguns, mais ou menos 300 anos atrás, esse tratado do grande teólogo John Gill, o teólogo batista reformado, seguindo nossa confissão de fé, e até naquela época tinha muitos pastores e teólogos na Inglaterra negando a doutrina da Trindade, dizendo que isso é só uma doutrina filosófico, abstrato, não é bíblico, não precisamos de credos. Há muito assunto que falamos nesse podcast, eles falaram também dos mesmos assuntos naquela época. Aí isso vem da introdução, que ele está explicando 2 erros teológicos sobre a Trindade, e ele também explica que é necessário, especialmente para os pastores, os presbíteros das igrejas, que são chamados guardiões do mistério do Evangelho, que eles têm que entender essas doutrinas para ensinar para as igrejas, para defender dos doutrinas falsas. Aí é bem essencial que temos um base bíblico não somente para nossa fé, nossa esperança, como eu expliquei, mas também para os pastores em sua obra pastoreando as igrejas locais, para o crescimento das igrejas, que tem que aprender, ensinar bem as doutrinas e refutar as doutrinas falsas que vão chegar, que
que vão tentar enganar os irmãos na igreja. Aí temos que ter um base firme teológico e nossa confissão de fé nos ajuda para fazer isso. Isso é John Gill, e ele vai voltar a essa distinção que falamos entre o Criador e criatura, como algo bem importante. Ele diz o seguinte: essa é uma doutrina de grande importância. Está falando da doutrina da Trindade. Não preciso de mais evidência, ainda que outras sejam dadas como a grande oposição que Satanás tem feito contra ela. Ele, Satanás, com certeza tem várias estratégias, artimanhas e astúcias ardilosas para apoiar seu interesse e ferir o interesse de Cristo. Mas tem duas maneiras em particular que ele se apropriou para seu propósito. Uma seria desprezar o ser divino em uma das três pessoas gloriosas onde subsiste, em seu caráter ou agência, e outro em magnificar e exaltar a razão do homem, os poderes intelectuais dele e a liberdade da vontade dele em coisas espirituais e divinas. Ou seja, os dois métodos que a doutrina da Trindade é atacada, de um lado, você fica negando que Deus é realmente perfeito e criador e baixando Deus para ser mais parecido com o homem. O outro erro é exaltar o homem como se fosse como um Deus. Exaltando que, eu posso salvar mim mesmo, eu nem preciso de Deus, eu não preciso de doutrina da Trindade, de Cristo como mediador, porque eu posso salvar mim mesmo. Esses são os dois erros vinculados com essa distinção entre criador e criatura. O homem é estabelecido como uma criatura investida com poderes e capacidades para converter-se. Ele está falando dessa teologia errada que Satanás tenta usar para atacar as igrejas, para realizar tudo o que é bom espiritualmente e que pode conduzir para a felicidade presente ou futura. O projeto é lançar um véu sobre as glórias da graça divina e tornar os métodos de Cristo e as operações do Espírito desnecessárias. Ou seja, você pode salvar si mesmo, igual todas as outras religiões que vemos no mundo, que você pode obter salvação pelas suas próprias obras, em vez de repousando só nas obras de Cristo e a justiça perfeita dele. Em outros tempos, ele utiliza toda sua força e astúcia para destruir a deidade própria do Filho e Espírito e rebaixar seus respectivos caráteres, agências e obras, ou introduzir uma confusão total na Trindade Sagrada ao negar a distinção de pessoas na divindade, o que pode ser chamado adequadamente anticristão, porque é o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho, 1 João 2:22. Ele quem diz o Pai é o Filho e o Filho é o Pai, e não permite nenhuma distinção entre eles, confunde ambos, e por confundir os dois, tacitamente nega que existe qualquer. Aí ele está vinculando muitos assuntos de nossa discussão, que se Satanás pode convencer pessoas que não tem Trindade, ou, no outro lado, exaltar o homem de que ele nem precisa de Deus para salvação, que nega a depravação total do homem, que ele depende só de Deus para receber salvação, e nosso mediador perfeito, Jesus Cristo, aí se o homem consegue mesmo sem Deus, aí nem precisa da Bíblia, nem precisa da Trindade. Aí é bem importante que mantemos essa distinção, porque se errar aí você vai tirar todo o base bíblico de Deus, do Evangelho e de nossa esperança. Amém, irmão. Acho que tá a ser uma maravilha, diz o irmão Marcelino Eduardo. Tá a ser uma grande aula mesmo. Só para saudar os irmãos, temos ali a irmã Dorivalda, Eliane, seja bem-vinda, irmã. Temos o irmão Leonardo
Christian, ele disse, cheguei cedo hoje. Seja bem-vindo, meu querido irmão. Essa Irmão aqui é do Marcelino. Arivaldo, é o Salvador. Oh, ok. Ok, tá bem. É o pastor Salvador. Olha, é o Facebook da esposa, né? Ou da esposa. Ambos tornaram-se um, até mesmo no Facebook. É muito bom. É muito bom. Então, irmão André, de tudo que nós estamos a conversar aqui, falar sobre esta doutrina da Trindade que você acabou de explicar, que é fundamental, né? Sem ela não há cristianismo, né? Sem ela nós todos somos perdidos. Mas graças a Deus que o Deus que nós servimos é um só Deus em três pessoas, né? Como a nossa confissão também nos diz. Então, para compreender esta toda a realidade, irmão André, muitas das vezes quando estamos a falar sobre o teísmo clássico, as pessoas falam, não, isso é algo filosófico, ok? Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Muitas pessoas dizem isso, né? Mas também eu acho que é importante, não sei se o irmão André pode nos ajudar com algumas passagens bíblicas, né? Que nos ajudam a compreender esta doutrina, né? Que nós estamos a falar aqui. Algumas passagens bíblicas, o irmão já citou algumas, que vai nos ajudar a compreender esta realidade do teísmo clássico em relação também com a doutrina da Trindade. Então, se o irmão tem algumas passagens bíblicas, podes nos ajudar e vamos conversar ao torno disso. Então, irmão André. Obrigado, irmão. Vou citar algumas passagens da versão João Ferreira Almeida. Aqui temos um dos mais fundamentais, começa no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14 e 15, onde Deus fica revelando seu nome divino para o povo de Israel. Ele diz o seguinte: e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Isso é um dos textos clássicos que explica que Deus existe, como o texto fala, eternamente. E um dos aspectos que vemos quando falamos de eternidade de Deus, um ser eterno não tem partes, porque toda a gente, como criaturas, existimos em tempo, nascemos e morremos. E toda coisa que existe em tempo tem mudança por tempo. Aí Deus, como um ser eterno, ele, como lemos no começo, ele criou todo mundo de nada. Ele existe antes do mundo, toda coisa que foi criado é mutável, é finito, que tem tempo. Mas Deus existe antes de toda coisa e sempre vai existir, não vai parar de existir em nenhum momento. Mas se temos essa doutrina da eternidade de Deus, que é claramente revelado, aí já segue dessa doutrina todos vinculados, que Deus não tem partes, que não tem paixões, porque um Deus eterno não pode ter momentos em sucessão igual a gente, como seres que existem no tempo. Ele não pode ter mudanças para melhor ou pior, como a gente, como dei exemplo de meu amor para minha esposa, que algo pode aumentar ou diminuir com o tempo, mas Deus, como ser infinito, ele não pode melhorar para melhor ou pior, porque aí não seria Deus. Deus é eternamente perfeito nas suas perfeições, aí não tem capacidade de mudar para melhor ou pior, igual a gente. Aí se entendemos essa doutrina da eternidade de Deus, também vem a doutrina da imutabilidade, que não tem partes, que não tem paixões. Um outro texto bem importante, que realmente é uma confissão até hoje em dia entre os judeus ortodoxos, é Deuteronômio 6, versículo 4, que diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E também no Novo Testamento, o
temos uma aplicação dessa mesma doutrina e confessando que Cristo é Deus, usando essa linguagem do livro do Deuteronômio, em livro de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, está usando essa linguagem da unidade de Deus do Antigo Testamento, mas também aplicando para demonstrar que também Jesus é eternamente Deus, igual como o Pai. Diz o seguinte: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é todo, e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Aí está aplicando essa linguagem do Deuteronômio e aplicando para Cristo, mostrando que Cristo é divino igual ao Pai. Um dos outros livros que cita nossa confissão é Malaquias 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. E vemos muita coisa nesse versículo aqui, porque está falando que as promessas de Deus têm base, têm fundamento na imutabilidade de Deus. Ele está dizendo o fato que Deus é imutável é base repousar, confiar nas promessas de Deus. Porque se Deus poderia mudar, aí você poderia acreditar no Evangelho um dia, aí depois, no próximo dia, poderia ter a ira de Deus sobre você, porque Deus de repente mudou. Isso não é algo bom para os irmãos, se um Deus pode mudar assim, mas graças a Deus que Deus não muda nas suas promessas, que é imutável, eterno. Aí isso é nossa confiança que mesmo que a gente merecemos a ira de Deus, igual ele está falando aqui no texto de Malaquias, graças a Deus que não recebemos a ira de Deus que merecemos como pecadores, por causa do fato que repousamos na obra de Cristo, e porque Deus é imutável, essa promessa não vai mudar, não vai mudar nada de nossa situação para negar essa promessa divina de Deus mesmo. Meu irmão, pode continuar, irmão. Você pode continuar se tem mais alguns textos, mas só para saudar os irmãos que estão nos acompanhar ali. E só para também comentar, acho que uma das coisas que o irmão disse, os textos que o irmão estava aqui nos mostrar, essa é a realidade do teísmo clássico, né? Que Deus imutável, Deus sem paixões, né? Deus eterno, e às vezes somos acusados de isso são métodos filosóficos, mas acho que o irmão André aqui está nos mostrar claramente, né, o que as escrituras nos ensinam acerca destas verdades. Então, se o irmão entrou agora na nossa live, estás neste momento que o irmão André está nos ajudar a compreender que essas realidades, este ateísmo clássico que nós estamos a tratar aqui, tem base bíblica, e o irmão está a citar alguns versículos. Então, irmão, pode continuar. Obrigado, irmão. Eu não quero tomar tempo demais nesse assunto, porque eu sei que temos outras perguntas, mas só um texto mais do Novo Testamento no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 17 até 18, que esse livro é muito importante porque vai mostrar o vínculo entre o fato que Deus é imutável com nossa esperança de todas boas coisas que vêm de Deus, que também vai incluir claramente nossa esperança no Evangelho. Aí está dizendo que o fato que Deus é imutável é um base de nossa confiança e consolo para a gente. Diz o seguinte: toda boa dádiva, todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Aí vemos claramente a linguagem do versículo, que não tem
mudança nem sombra de variação. Isso é linguagem do que chamamos de teísmo clássico, porque está negando qualquer mudança em Deus. Aí Deus não tem partes, não tem paixões, não tem corpo, porque Deus é espírito. Aí não tem possibilidade de Deus mudar. Amém. Amém. Muito obrigado. Temos aqui o irmão Bartolomeu Essandio dizendo, não sei se o irmão André pode ver a mensagem aqui, deixa eu colocar no ecrã para ver a mensagem do irmão. O irmão está a dizer, amados, gostaria de saber, se aprofundar um pouco mais na impassibilidade de Deus, de maneira um pouco mais detalhada. Não sei se o irmão pode tratar um pouco da impassibilidade de Deus, né? Eu sei que é um tema, uma conversa mais extensa, né? Mas o irmão André pode tocar só um pouco da impassibilidade de Deus, são alguns minutinhos, né? Sei que é uma doutrina extensa, mas o irmão Bartolomeu gostaria só um pouco. Não sei se o irmão André pode fazer isso. Obrigado pela boa pergunta, irmão Bartolomeu. Na verdade, essa doutrina da impassibilidade de Deus está, se eu ia resumir, está dizendo que Deus não tem paixões ou emoções como a gente, como criaturas. Aí vamos para essa distinção teológica entre Deus como criador e a gente como criaturas. Aí, quando falamos que Deus é amor, isso é uma perfeição de Deus, porque o amor de Deus é eterno e imutável. Mas quando falamos do amor que a gente temos como criaturas, isso é um amor mutável como criaturas. Aí, quando a Escritura fala dessas coisas, está geralmente falando nesse sentido, que quando escreve as perfeições de Deus, aí outra parte dessa pergunta seria olhar as passagens que quando diz como Deus arrependeu-se em Gênesis 6, o livro de Jonás, aí teria que tocar esses assuntos também que se encaixam nessa doutrina. Aí, para responder para esses textos, aí uma resposta geral, mas não muito específico, que quando entendemos as ações de Deus reveladas na Escritura, de novo, todas as doutrinas de nossa fé são vinculadas. Aí sabemos que Deus, desde a eternidade, fez seus decretos eternos para agir no tempo. Aí quando ele deu a promessa para Jonás, vai para a cidade de Nínive para pregar o evangelho para eles, pregar o julgamento. Aí todo o povo de Nínive é salvo, começando com o rei de Nínive, que vemos quando lemos o livro de Jonás. Aí usa a linguagem no final de capítulo 3, que Deus arrependeu-se. Aí a pergunta é, como entendo teologicamente esse termo? Deus mudou de mente de repente? Aí, para entender esses textos, temos que ter um método certo de teologia. E para isso, temos que começar de novo com o fato que Deus, como criador, não pode mudar, mas a gente mude como criaturas. Aí, quando as Sagradas Escrituras usam essa linguagem que Deus arrependeu-se, não está falando de uma mudança em Deus mesmo, está usando linguagem para explicar para a gente entender como a gente vemos as ações de Deus, que nossa perspectiva parece que Deus mudou de uma ação para outra, mas na mente de Deus, na vontade de Deus, é de acordo com seus decretos eternos. Aí vai ser uma ação só. Não tinha mudança e Deus sabia de eternidade que quando ele mandou Jonás para esse povo de Nínive, que eles iam aceitar, que eles iam ser salvos, mas na percepção do Jonás e da gente como criaturas, não sabemos disso, se eles vão arrepender-se, esse povo, ou se vai cair sobre o julgamento de Deus, como eu falo no começo de Jonas capítulo 1. Isso é uma linguagem da criatura para
explicar as ações de Deus, mas esse vocabulário não significa mudança em Deus. E isso é um assunto bem importante, porque muita pessoa fica errando, dizendo que, olha aí, Deus mudou. Mas temos que começar com os textos clássicos que falam de Deus em si mesmo, como já vimos, Éxodo 3, capítulo 14, Malaquias 3, versículo 6. Temos que começar como Deus fica revelando-se em si mesmo, aí depois podemos olhar os textos mais difíceis que falam sobre arrependimento de Deus e aí tentar criar um método que explica os dois tipos de texto, porque muita pessoa quer só ir primeiro para esse texto e dizer, Deus, olha, Deus mudou. Mas se temos um método teológico entre Deus como criador e a gente como criaturas, aí vamos ter um método certo de interpretar essas passagens difíceis. Mas espero que isso ajudou para explicar ao irmão um pouquinho mais sobre essa doutrina de impassibilidade. Amém. Amém, irmão. Foi muito bom. Creio que o irmão Bartolomeu vai dar um sinal. E só para acrescentar alguma coisa, acho que o irmão André, no livro que tu traduziste, né, que fala sobre Deus sem paixão, o Dr. Samuel Ranihan, ele disse como se fosse ele disse que Deus é sem paixões, sem emoções, é como se fosse o que é atributo para nós é perfeição a Deus. Ele até diz que provavelmente usar a palavra atributo causa um pouco de complicação, mas seria melhor usar perfeição em Deus. Então esta é uma das coisas muito importantes, fundamental, quando estamos a falar sobre a impassibilidade de Deus, um Deus sem emoções, um Deus sem paixões, mas os atributos de Deus são perfeição de quem Ele é. Então, estamos quase a chegar no fim da nossa conversa, nós não queríamos ir muito, muito, muito distante, mas só para continuarmos, irmão Bias, alguma questão que gostarias de fazer? E depois vamos continuar. O teu mic está desligado, querido irmão. Certo. Está sendo de fato bom, muito boa, né, a conversa, né, e os irmãos podem ir colocando, né, aí as questões e a gente vai tentar ali passar para o irmão André e responder algumas, né. Então, estão à vontade para colocar questões que vocês desejam ver também aqui esclarecidas. Então, estamos a falar sobre o teísmo clássico, né, o Deus bíblico, né, a doutrina clássica a respeito de Deus, e estamos a falar essencialmente desse Deus que é perfeito, não pode diminuir, não tem nada para poder crescer, né? Então, Deus é perfeito. Então, foi aqui pontuado, né? As perfeições de Deus são absolutas. Então, uma questão que nós queremos aqui colocar e saber da parte do irmão André é, então, esse é um podcast, obviamente, confessional, né? E então nós queremos saber, né, como é que a confissão, né, a segunda confissão de fé de Londres, né, de 1689, como é que ela nos ajuda a compreender a doutrina clássica de Deus, né? O que ela tem a dizer a respeito do deísmo clássico, no caso, né? Então, a nossa confissão, o que ela tem para nos oferecer? O irmão André, o teu mic também está desligado. Obrigado pela pergunta, irmão Abias. Eu queria voltar para nossa confissão de fé em capítulo 2. Já lemos o primeiro parágrafo, mas voltando para o último parágrafo de capítulo 2, parágrafo 3.
porque vamos ver um assunto que já estamos falando nesse podcast, mas fica bem claro no final desse último parágrafo que ele vai aplicar essa doutrina para a gente. Ele fala no final que, na última frase desse parágrafo, ele diz: essa doutrina da Trindade é o fundamento de toda a nossa comunhão com Deus e confortável dependência dele. Aí ele está conectando já que essa doutrina da Trindade do teísmo clássico é base de nossa fé. Também eu queria olhar um pouquinho em capítulo 8 sobre a doutrina de Cristo e vamos ver alguns assuntos que já vemos no capítulo 2, agora aplicado à doutrina de Cristo, a nossa cristologia. Diz em parágrafo 1 de capítulo 8 de nossa confissão sobre Cristo, o mediador, diz: aprove a Deus em seu eterno propósito, de novo falando sobre a eternidade de Deus, que já olhamos um pouquinho, e de acordo com o pacto estabelecido entre ambos, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e os homens, o profeta, sacerdote e rei, a cabeça e salvador da igreja. Aí já vemos, ele está vinculando a pessoa de Cristo com teologia dos pactos, que já falou no capítulo anterior, e também ele é cabeça da igreja. A nossa doutrina da igreja tem a ver com quem é Cristo. Aí todas essas doutrinas são bem vinculadas, conectadas em nossa confissão. O herdeiro de todas as coisas e juiz do mundo, a quem desde toda a eternidade deu um povo para ser sua posteridade e para ser por ele, no tempo, remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. E esse povo está falando sobre os electos, a igreja. Aí, de novo, todas essas doutrinas são conectadas. E esse pacto que se refere nesse parágrafo é chamado o pacto de redenção, que é um pacto entre Deus Pai, Filho e Espírito desde a eternidade. Vemos isso revelado na Escritura, não é só uma doutrina abstrata. Pode ver isso em Provérbios capítulo 8, Salmo 2, Efésios capítulo 1. Aí, como nossa confissão diz, é mais de ser só calvinista. Tem muita pessoa calvinista que acredita nas doutrinas da graça, mas essa eleição da gente, da igreja, do povo de Deus, está baseado nos pactos, e especificamente esse pacto eterno entre a Trindade, as pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. E também vemos em parágrafo 2 aqui, só ler um pouquinho do começo, que vai usar a linguagem de capítulo 2 e também, se os irmãos querem comparar depois, que muita linguagem que estamos lendo de nossa confissão também vem dos credos antigos da história cristã. Se você compara com o credo dos apóstolos, credo da Niceia, você vai ver a mesma linguagem descrevendo Trindade, Cristologia, que nossa confissão usa. O parágrafo 2 de capítulo 8 diz no começo: o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, sendo o verdadeiro e eterno Deus, o resplendor da glória do Pai, da mesma substância e igual a Ele. Aí está usando palavras já que vimos anteriormente no capítulo 2, que Ele é eterno Deus, Ele tem a mesma substância do Pai. Quem criou o mundo, quem sustenta e governa todas as coisas que Ele fez, quando chegou à plenitude dos tempos, tomou sobre si a natureza humana, como todas as propriedades essenciais e fraquezas comuns, embora sem pecado. Aí ele está explicando que nosso mediador Cristo tem as duas naturezas, são chamados em teologia como a união hipostática, que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem.
Amém, queridos irmãos. Está a ser uma bênção. Foi muito bom, irmão André, poder ver como é que a nossa confissão nos ajuda a compreender esta doutrina de Deus. Então, temos aqui o irmão Ronaldo, ele colocou uma questão do que o irmão André já tinha dito. Vou colocar aqui para os irmãos também poder ver. Um momento só. Desculpa. Ele está a falar sobre esta realidade de... Estávamos a falar sobre a impassibilidade de Deus, né? E o irmão André estava a falar sobre esses textos que dizem como se fosse Deus arrependeu-se, né? Então, ele está aqui a perguntar de uma forma resumida como é que nós podemos responder quando nos perguntam a respeito desta realidade que as Escrituras nos dizem que parece que Deus se arrependeu, né? Então, ele está a perguntar de uma forma resumida como é que nós podemos responder a esta questão. Então, eu sei que o irmão já tocou nisso, mas o irmão pode tocar novamente como é que nós vamos a responder quando alguém nos pergunta sobre esse aspecto de parecer que Deus se arrependeu, Deus mudou, como é que vamos lidar com isso? Obrigado pela pergunta, Ronaldo. Essa linguagem não vemos só com impassibilidade, mas vemos com muitos outros exemplos na Escritura. Por exemplo, diz que Deus é uma rocha. É Deus literalmente uma rocha? Claro que não. Está descrevendo uma metáfora que Deus é imutável, usando uma rocha como uma imagem que a gente sabe que é algo que não muda, mas está usando um exemplo das criaturas para ajudar-nos a entender. Porque, como começamos, a gente não podemos compreender Deus perfeitamente como criatura. Somos limitados. Aí, quando a Escritura explica essa linguagem de Deus, tem que explicar de uma maneira que a gente consegue entender. O Dr. Sam Renihan explica isso como uma mãe falando para o bebê, que tentando explicar as coisas, mas o bebê não vai totalmente entender as coisas que a mãe está falando para ele. Aí igual quando falo de Deus é uma rocha, Deus não é literalmente uma rocha, temos que entender como metáfora dos atributos de Deus, igual assim, quando chegamos aos textos que falam Deus arrependeu-se, aí isso está falando de perspectiva humana da criatura, que de nossa perspectiva nós vemos como se Deus mudou de uma ação para outra ação. Aí podemos chamar isso como se fosse arrependimento, porque literalmente do hebraico o verbo significa virar de uma direção para outra, o verbo para arrependimento no hebraico bíblico. Aí está usando esse conceito metaforicamente, igual que Deus não é literalmente uma rocha, ele não pode literalmente arrepender-se, porque, como vemos com o contexto de toda a Bíblia, Deus é imutável. E também, já falei antes, que Deus vai cumprir todas as promessas dele e vai cumprir todos os decretos eternos dele. As ações dele, ele já sabia todo desde a eternidade. Deus não chega um momento e diz, não deu certo, eu vou tentar outro plano. A gente faz isso porque a gente não são oniscientes, não sabemos tudo, não podemos ter o mesmo sentido. Aí, de nossa perspectiva, mudou de uma ação para outra na cabeça de nós como criaturas, mas no plano eterno, nos decretos de Deus, ele sempre tinha um plano só. Ele não muda de ideia, ele não muda de plano. Aí, se entendemos bem a distinção entre criador e criatura, e também usando essa outra ilustração de entender as metáforas bíblicas, como Deus é uma rocha, ou quando Jesus diz que ele é a porta, ele não é literalmente uma porta, mas é um jeito de explicar que ele é o único caminho para a vida. Aí não tomamos essas ilustrações na Bíblia ao pé da letra, mas entendemos que são metáforas que está
focando em outra verdade teológica, igual quando chegamos às passagens bíblicas sobre arrependimento de Deus. Aí, se temos essa hermenêutica bíblica, nos ajuda para ter um sistema fiel para interpretar essas passagens. Amém, amém, querido irmão. Muito obrigado novamente. E para os irmãos que estão nos a acompanhar, estamos aqui no podcast Batista Confessional e estamos a tratar sobre a doutrina de Deus, teísmo clássico, e também estamos a falar sobre a Trindade. Então, o irmão André já falou um pouco sobre a importância, né, desta doutrina. Quando estamos a falar do teísmo clássico, estamos a dizer que o nosso Deus é imutável, sem paixões. E eu gostaria de questionar, né, se o irmão pode acrescentar mais sobre a importância, por que nós, como cristãos, devemos nos importar com esta doutrina. Eu sei que uma das coisas que o irmão disse é, se nós estamos a servir um Deus imutável, um Deus que não muda, eu tenho a plena certeza que as promessas dele vão se cumprir, né? Então, é importante nós sabermos que estamos a adorar este Deus, né? Mesmo nos momentos difíceis, né? Parece que as coisas estão a mudar, mas temos um Deus que está no trono, que não muda. Então, esta é uma das importâncias, né? Que nós devemos entender o Deus trino, a doutrina do teísmo clássico. O irmão André, ou mesmo o irmão Bias, gostaria de acrescentar, né? Sobre a importância desta doutrina. Irmão André, pode acrescentar qual é a importância, por que devemos nos importar sobre esta doutrina? Parece que... Irmão André, estamos juntos? O irmão percebeu a questão? Sim, eu ouvi a questão. Estou procurando aqui uma citação que eu vou ler para os irmãos. Isso vem de novo do teólogo reformado italiano, do Francesco Turricino, ou como alguns chamam de Francis Turretin. Ele vai mostrar, igual a nossa confissão, que todas essas doutrinas são vinculadas entre si mesmas. Ele diz, várias doutrinas fundamentais dependem desse artigo. Ele está falando do artigo da Trindade e do teísmo clássico. A saber, as doutrinas concernentes ao envio do Filho, seu advento em carne, sua satisfação, a missão do Espírito Santo e suas obras divinas e afins. Sem ela, as causas principais da salvação seriam desconhecidas. A graça do Pai, o mérito do Filho e a santificação do Espírito Santo. Essas verdades não podem ser atribuídas a um ser criado sem blasfêmia. Portanto, visto ser necessário a salvação, que conheçamos distintamente Deus, de quem fluem todos os benefícios salvíficos. Assim, a doutrina da Trindade merece ser contada entre os principais artigos da fé. E eu quis ler um versículo também da Bíblia que mostra um pouco mais sobre esse teísmo clássico e no final do livro do Romanos. Romanos, capítulo 11, versículos 33 a 36, e um dos meus professores do seminário IRBS, o Dr. James Dozel, falou desses versículos na sua aula, e mostrando que essa doxologia de adoração do apóstolo Paulo, na verdade, está também, ao mesmo tempo que ele está adorando Deus, ele também está confessando a doutrina do teísmo clássico. Aí quis compartilhar com os irmãos esses versículos bem importantes nesse assunto. Fala o seguinte: a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, qual insondáveis são os seus juízos e qual inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas.
Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Aí vemos bem no final que tem aquelas 3 preposições que dele, de Deus como fonte, vem todas as coisas para Ele, propósito, e por Ele são todas as coisas. Há muitos intérpretes antigos, como os pais da igreja antiga, entenderam que essas 3 preposições referem-se a 3 pessoas divinas, do Pai, Filho, Espírito Santo. E também, essa é outra prova bíblica dessa doutrina do teísmo clássico, porque se Deus é a fonte de tudo, se tudo é para Ele, aí não pode ter nada que pode mudar o plano de Deus. Aí, se entendemos esse texto, está falando que Deus é a fonte de todas as coisas, Ele é o Criador imutável, eterno, perfeito, e também todas as coisas são para a glória de Deus. Tudo que acontece é de acordo com o seu decreto eterno. Aí, para isso ser verdade, tem que ser um Deus imutável. Aí, para ser um Deus imutável, Ele tem que ser eterno, Ele não pode ter partes, Ele não pode ter paixões. Aí, todas essas doutrinas que vemos, podemos ver aqui que não é só uma teologia escolástica ou acadêmica, mas também é uma teologia de adoração, de doxologia, igual o apóstolo Paulo estava falando aqui no livro de Romanos, que deveria levar-nos para adorar nosso Deus nas suas perfeições, nessas verdades teológicas. Graças a Deus, graças a Deus. Irmão Abias, gostaria de acrescentar alguma coisa sobre a importância de nós como cristãos saber ou conhecer estas verdades, né? Se o irmão gostaria de acrescentar alguma coisa ou uma questão. Sim. Bom, em princípio, eu gostaria de fazer um acréscimo, né? Nós estamos a falar, né, e tal qual o irmão André terminou bem no fim, né, de que isso não é uma doutrina meramente acadêmica, né? Assim, toda a verdade bíblica, ela tem importância. É óbvio que às vezes nós fizemos aquela categorização de algumas doutrinas que têm maior relevância e outras com menor relevância. Porém, toda a doutrina, se está ali, é importante. E a doutrina sobre Deus é o fundamento da religião verdadeira. Então, e eu gostaria aqui de ler o parágrafo 1, 2 e 3, por exemplo, do credo de Atanásio, né? Ele diz assim, ou o credo Atanásio, ele diz assim: todo aquele que quiser ser salvo é necessário, acima de tudo, que sustente a fé universal. Então, dizer assim, olha, para ser salvo, é necessário que se sustente a fé universal, é necessário que se defenda a fé universal. E qual é essa fé universal? Ele diz assim, a qual, a menos que cada um preserve perfeita e inviolável, certamente perecerá para sempre. Ou seja, se alguém não preservar perfeita e inviolável a fé universal, essa pessoa perecerá, e perecerá que é a danação da alma eterna, né, ao inferno. E a fé universal, qual é? Qual o conteúdo dessa fé universal? Ele diz assim, mas a fé universal é esta, que adoremos um único Deus em trindade, e a trindade em unidade. Então, e nos parágrafos abaixo, né, ele tem 40 parágrafos, nos parágrafos abaixo vai explicar um pouco a respeito de quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito, que não se confundem, são distintos, mas a essência é a mesma. Então, está a dizer o quê? Que a questão sobre a importância da doutrina de Deus é uma questão de vida. É uma questão de vida. Então, ninguém pode, sob circunstância alguma, ser salvo se o mesmo não defender o que nós estamos aqui a defender. Porque um erro, obviamente, sobre o objeto de nossa fé é um erro sobre a essência da fé. E o erro sobre a essência da fé é uma outra fé, não é a fé de Cristo, não é a fé verdadeira. Então, é profundamente importante, especialmente pela nossa própria alma.
Ninguém pode adorar corretamente a Deus sem que saiba primariamente quem é esse Deus. Do contrário, será um Deus feito à nossa própria imagem. E um Deus feito à nossa própria imagem, um Deus montado pela nossa própria compreensão limitada, é um Deus que não pode salvar. É um Deus que não leva a lugar nenhum, né? E como, por exemplo, foi pontuado numa das questões pelo irmão André, quando se falou sobre a importância ou qual é a relação da doutrina do teísmo clássico, né, com a teologia bíblica, é isso, é que o Deus que salva é o Deus trino. E se na tua teologia não há espaço para o Deus imutável, o Deus sem paixões, o Deus perfeito e o Deus que é trino, então é um Deus que não pode salvar. Esse é um Deus inventado pela cabeça. E, consequentemente, a igreja não pode ser forte, saudável e consistente sem que ela tenha uma perspectiva correta sobre Deus e o Deus bíblico. E aqui eu gostaria de encerrar minha fala lendo o texto de Daniel 11, 32, né, onde ele diz assim: e os violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Então, o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Então, é isso. A igreja não pode ser forte. O cristão não poderá ser forte e consistente, saudável do ponto de vista particular e, consequentemente, do ponto de vista do cumprimento da missão como cristão e como igreja, se não conhecermos o nosso Deus. Não faremos proeza. Então, um Deus fraco, um Deus limitado, um Deus que é minimamente melhor do que nós, é um Deus que não só não pode salvar, mas é um Deus que não pode fazer nada, porque volta e meia ele depende de nós para ter que fazer um montão de coisa. Mas o Deus cristão é esse, né? É um Deus vivo, verdadeiro, um Deus imutável, sem paixão, perfeito, e um Deus que é trino. E esse é o Deus que veio, né, e adentrou, obviamente, no mundo, né, e morreu pelos nossos pecados, o Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo que aplica a obra da redenção em nossos próprios corações e sustenta a igreja. Essa é a importância e a relevância, obviamente, da doutrina do Deus cristão, do teísmo clássico. Bem, irmão Bias, obrigado. Foi uma bênção poder também ouvir, né? E só para acrescentar, irmãos que estão nos acompanhar, saudações para o irmão Graciano, ele diz, amém, está a ser sem igual. O irmão Ronaldo Christian diz, viva, bem explicado. Obrigado, queridos irmãos. E é por isso que este podcast Batista Confessional existe, né? Nós queremos levá-los a compreender o Deus bíblico, porque muitos de nós, às vezes, pertencemos a igrejas que fazem uma confissão. Nós acreditamos no Deus Trino, mas quem é este Deus, né? Muitos de nós não conhecemos. Então, a nossa oração, queridos irmãos, é que este podcast, este episódio, vai te ajudar a conhecer o Deus vivo, né? E se tu estás a acompanhar e tu não conheces esse Deus vivo, eu quero convidá-lo a conhecer este Deus vivo na pessoa e na obra redentora de Cristo Jesus. E se tu pedires perdão do teu pecado, esse Deus trino que iniciou a salvação, que cumpriu a salvação, está a aplicar a salvação por intermédio do Espírito Santo, vai te salvar. Então, queridos irmãos, muito obrigado. E a minha oração é que nosso coração vai conhecer este Deus trino, esse Deus das Escrituras, esse Deus que é imutável, esse Deus que nos salva, está a nos salvar e vai nos salvar eternamente. Então, Deus abençoe vocês todos que estão nos acompanhar e chegamos ao fim. Creio que tem muitas questões que não vamos conseguir tratá-las todas hoje. Provavelmente podemos convidar o irmão André para as outras ocasiões, né? Mas, ao terminarmos, eu não sei se o irmão Abias tem algumas questões ou sugestões que gostarias de pedir ao irmão. Está à vontade, meu irmão. Amém. Então, né, por ali, né, obrigado a todos quantos, né, estão aqui.
participaram, né? Ronaldo, Pastor Salvador, Marcelino, Bartolomeu, Firmino, né? Calhão, Graciano, então, né? E outros que eventualmente a gente passou ali. Muito obrigado. E, obviamente, sabemos que um espaço como esse não é possível explorar um estudo a respeito de Deus, né? Há muita coisa. É só vocês verem que há um montão de tratados, né, teológicos sobre a divindade, né, só mesmo sobre Deus, né, e os seus atributos. Então, num espaço como esse, de uma hora e meia, a gente não vai conseguir explorar, verão coisas que, obviamente, ficarão por lá. Ver que, por exemplo, nem tocamos bem na Trindade, né? Mas, pronto, é mesmo assim, uma outra ocasião, se o Senhor eventualmente nos considerar de graça. Então, né, em gesto de tentar encerrar esse nosso a nossa conversa, então, nós entendemos que seria importante, né, obviamente, pontuarmos ou apresentarmos algumas sugestões para que os irmãos possam, né, se aprofundar no assunto a respeito do teísmo clássico. E eu gostaria, primariamente, de pedir, né, ao irmão André se, porventura, tem alguns livros, né, alguns autores que o irmão queira recomendar, obviamente, para que os irmãos se aprofundem mais, né, na doutrina de Deus. Obrigado, irmão Abias. Sim, eu tenho algumas sugestões de livros. Eu dividi em duas partes, alguns que são um pouco mais para iniciantes, só começando a estudar esse assunto de teísmo clássico, e também alguns livros um pouco mais avançados para quem já estudou um pouco e quer profundizar mais, e todos esses livros são já disponíveis na língua portuguesa. A maioria desses livros pode achar no site do Estandarte de Cristo de Nossos Irmãos do Brasil. O primeiro livro que já pesquisei e tem várias versões gratuitas online é do A.W. Pink, Os Atributos de Deus. É um livro breve, mas também profundo, e explica bem essas doutrinas, e explicando os atributos de Deus não como coisas divididas, mas como as perfeições de Deus, como a gente falou. Tem os dois livros do o Dr. Samuel Renihan, tem Deus Sem Paixões, uma introdução que eu ajudei para traduzir com a ajuda da minha esposa. E também tem outro livro de o Dr. Samuel Renihan, que é Deus e Seu Decreto, uma exposição bíblica, clássica e confessional da doutrina de Deus e do seu decreto. E aquele livro é um pouco mais avançado, mas explica bem a Trindade e teísmo clássico. Aí eu ia recomendar ler primeiro Deus Sem Paixões, aí depois ler esse segundo livro dele, Deus e Seu Decreto. Outro livro que foi escrito recente, de um teólogo brasileiro, o Dr. Marcos Paixão. Ele escreveu o livro sobre a primeira confissão de Batista Londrês, a Ceia de Deus e a Trindade. E ele explica essa doutrina de Deus e também o teísmo clássico entre a primeira e segunda confissões de Londrês. Aí um estudo histórico para recuperar nossas doutrinas históricas da fé cristã. Aí isso também é um bom livro para a gente ler sobre o assunto. E tem duas recomendações um pouco mais avançado, se os irmãos já estudaram um pouco desse assunto, mas eu ia recomendar esses primeiros 4 como um nível mais simples para entrar no assunto antes de ir para esses 2 mais avançados. Primeiro, o livro do John Owen, a Doutrina da Trindade provada pela Bíblia, aí focando mais na doutrina da Trindade, mas o John Owen também vai explicar entre esse tratado também teísmo clássico. E segundo livro, que já dei algumas citações nesse podcast hoje, é do Francesco Turricini,
Isso foi traduzido no Brasil pela editora Cultura Cristã, e isso é 3 volumes, e é chamado Compêndio de Teologia Apologética. E esse não é só sobre Deus, mas é uma teologia sistemática completa. Aí tem várias perguntas que ele responde para teologia herética, errado. Aí ele dá uma teologia fiel e clássica na resposta. Aí eu já tirei algumas citações nesse podcast desse livro mesmo. Aí ele tem pergunta: que é a simplicidade de Deus? Que é a eternidade de Deus? Quem é nosso Deus trino? Aí ele vai, você poderia olhar, pesquisar qual pergunta você tem, aí olha a resposta dele e ele vai dar a resposta bíblica, ele vai citar os pais da igreja, como Agostinho e vários outros. Muito bom fonte de teologia, mesmo que ele é presbiteriano, aí não vamos concordar alguns assuntos, como o batismo, mas na maioria da teologia ainda é uma fonte boa para a gente usar e recuperar e entender nossa doutrina e nossa confissão. Amém. E, irmão João, né, tem algumas recomendações também? Querido irmão. O irmão André quase deu todas elas, né? Mas eu estava a pensar especificamente em duas, em português, né? E acho que o irmão Abias pode falar mais sobre o livro Deus Sem Paixões, que vamos falando aqui, provavelmente no futuro. Então, estava a pensar nestes 2 livros, Deus Sem Paixões e Deus e seus decretos. E eu fiquei aqui a pensar, irmão André, o livro do James Dolezal não está em português, não é isso? O All That Is in God. Ainda não foi Ainda traduzido. não, sim. E esse é um dos livros que eu estava aqui a pensar. Uma tradução é Tudo o que há em Deus, a teologia evangélica e o desafio do teísmo cristão clássico, né? Se os irmãos que estão nos acompanhar entendem a língua inglesa, né? Podem pesquisar esse livro, All That Is in God, James Dolezal. Então, só tive 3. 2 do Samuel Renihan e que é do James Dolezal, mas está em inglês. É um excelente livro. Então, sim, esta é a recomendação que eu tenho. Amém. E pronto, também poderia acrescentar, também boa parte já foi dito, mas poderia citar o Stephen Chernock e alguns ele foca essencialmente nos atributos de Deus, por exemplo, mas também vai falar sobre a existência e tal. E só não sei concretamente que tradução os irmãos vão encontrar, mas, por exemplo, a que eu tenho aqui, ela vem como um retrato de Deus, né? Então, o título tenho aqui é esse, um retrato de Deus, Stephen Chernock. Depois, tem um outro que fala essencialmente sobre a Trindade. Esse é do Matthew Barrett, né? Foi publicado pela Monergismo, né? Então, o título é simplesmente Trindade. É um livro muito bom mesmo. E então, se você quiser, obviamente, estudar mais ali, focando na Trindade, né? Pega esse material ali do Matthew Barrett, simplesmente Trindade. Então, penso que são esses 2 que eu gostaria de acrescer, né? E mais um outro, né? O do Dr. Heber Campos, Pai, O Ser de Deus e os Seus Atributos. Esse foi um dos primeiros livros que eu havia lido sobre a doutrina de Deus. É muito bom também, muito bom mesmo, né? Então, os irmãos podem ver esses materiais. E, então, para poder se aprofundar, estudar mais, né, sobre o teísmo clássico, há muita coisa, né, se estudar, se explorar, se compreender, né, e quanto mais nós compreendemos nosso Deus, melhor. Então, é isso, né? Essas aqui são as recomendações, essas aqui são as sugestões que nós temos para que os irmãos que ali nos acompanham se aprofundem, obviamente, para compreender mais a respeito
do teísmo clássico, né? O teísmo cristão, o teísmo bíblico, perdão. Então, penso que essa parte, né? Não sei se os irmãos querem acrescentar mais algo em torno dessa conversa e tal, antes de falarmos, né, do próximo episódio. Não sei se querem acrescentar alguma coisa dentro dessas sugestões, recomendações, algum comentário breve, e então depois eu partirei para falar sobre o próximo episódio que nós teremos. Acho que da minha parte está tudo bem, acho que pode avançar, né? Amém. Então, meus irmãos que nos acompanham, o nosso próximo episódio, né, vai, na verdade, explorar um pouco, né, a questão feita pelo irmão Bartolomeu sobre a questão da impassibilidade, né, de Deus, e vai ser uma conversa que nós faremos em torno do livro do autor Samuel Renier, né? O título do livro é Deus Sem Paixões. Então, vamos falar essencialmente dessa doutrina, né, da impassibilidade. Vamos explorar um pouco a respeito disso, ver os assuntos tratados por ele. Então, a gente não vai dar muito spoiler, né? Mas vamos convidar, obviamente, os irmãos que se aprontem para o dia em que a gente estará nos encontrando mais uma vez, né, para tratar desse assunto. E isso será, obviamente, no dia 24 de maio, né, 24 de maio do ano corrente, obviamente, né, tal qual nós mencionamos da última vez no podcast de introdução. Nós dissemos que a gente tenciona começar os nossos podcasts, no caso, tencionamos começá-los e fazê-los, no caso, uma vez ao mês. Então, hoje estamos aqui a fazer esse sobre o teísmo clássico, e nada mais melhor, né, se assim posso dizer, nada mais bom que depois de abordarmos sobre isso, então falamos sobre um livro que vai tratar de uma doutrina muito importante, mas também desconhecida, né? Há muita gente que desconhece a respeito da doutrina da impassibilidade. Por quê? Porque, infelizmente, nós estamos numa época em que, por um lado, se despreza a doutrina, pessoas acham que não é importante estudar tanto, tem que compreender tanto vários assuntos, né? O importante é viver, né? As pessoas dizem isso. O importante é fé em Jesus Cristo, dizem isso, mas como nós já dissemos aqui, os nossos telespectadores provavelmente já compreenderam que afinal a doutrina importa, então nós queremos explorar, né, essa doutrina, que é muito importante para compreendermos quem é Deus e, obviamente, mostrarmos que há uma diferença grande entre o Deus Criador e nós que somos criatura dele. Então, convidamos os irmãos, né, tanto a orarem conosco, né, para que essa discussão em torno do livro venha a ser produtiva também, como foi a conversa de hoje, né, que venhamos de forma graciosa apresentar bons insights, né, e atiçar, por assim dizer, a curiosidade dos irmãos, né, e despertar aquele desejo maior de aprenderem mais a respeito. Então, dia 24 de maio de 2025, nós estaremos falando sobre este livro, Deus Sem Paixões. Você que puder, né, pode ali procurar, né, comprar a versão Kindle, por exemplo, está ali R$6, né, está bem baratinho, na verdade. Os irmãos podem ir lá comprar para poder abençoar a editora O Estudante de Cristo, que tem trabalhado muito para promover a doutrina confessional batista. É uma editora brasileira, poucos conhecem, né? Mas que tem trabalhado muito para divulgar bom material confessional, bíblico e saudável. Então, vamos para lá e abençoem a editora, comprando esse pequeno manual,
está bem baratinho na versão Kindle. Então, do meu lado é isso, né? Irmão João, conclusão. Obrigado, queridos irmãos. Novamente, só para estender os nossos agradecimentos ao irmão André. Obrigado muito mesmo. Deus abençoe sua vida e a tua querida esposa, teus estudos e trabalho. Esperamos um dia tê-lo em Angola, né? Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Muito obrigado mesmo. E para os irmãos que estão nos a acompanhar, nós queremos agradecer também. Creio que o irmão foi desafiado a conhecer mais sobre estas doutrinas confessionais. E se o irmão ainda não tem uma confissão de fé batista, podes entrar no site do Estandarte de Cristo, tem lá uma confissão grátis, então que vai abençoar a sua vida, o seu ministério, também a sua igreja. Chegamos ao fim da nossa conversa e a nossa oração é que este podcast te ajude a ver a importância do cristianismo confessional e levando a amar a Deus e a sua igreja. Queridos irmãos, antes de a gente orar, eu gostaria de pedir ao irmão André, tens últimas palavras, depois eu vou orar e vamos terminar. Muito obrigado pelo convite, irmãos. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar com os irmãos na Angola sobre essa importante doutrina de nossa fé, como lemos na confissão, que isso é o fundamento de nossa fé, entendendo nosso Deus trino e imutável, e também entendendo Cristo e suas obras, como vemos que tem muitas doutrinas muito importantes vinculadas entre essa doutrina. E eu queria só ler rapidinho uma citação do puritano que vai ajudar a resumir, e essa citação vem do livro Deus Sem Paixões, aí vai criar um vínculo para os irmãos comprar e ler esse livro para o próximo episódio. Aí isso um puritano, John Preston, ele diz o seguinte, ele vai conectar a doutrina de teísmo clássico com a fundação de nossa fé no Evangelho e em Cristo. Ele diz: se Deus é um ser tão simples, primeiro, puro e absoluto, então você pode saber qual estado e o fundamento em que nossa fé repousa. Somos edificados sobre o fundamento mais básico de todo o mundo. Isso é, sobre o ser primeiro, absolutíssimo, simplíssimo e puríssimo, completíssimo, o qual eu descrevo como fundamento mais básico, porque ele não depende de nenhum outro, mas está acima de tudo. Esta é a condição feliz de todos os cristãos e deles somente. E amém. Deus seja louvado. Vamos orar juntos, irmãos, e novamente obrigado, irmãos que nos acompanharam, e partilhem que este podcast seja uma bênção para si e para a sua igreja. Então, vamos orar ao nosso Deus Trino. Oremos. Senhor, nosso Deus, cheio de graça e amor, muito obrigado, Pai. Tu és um Deus santo, nós somos homens, pecadores, salvos pela tua imensa graça, Deus. Obrigado, Pai. Nós não temos palavras para te agradecer, senão olhar na obra redentora de Cristo Jesus e ver o nosso Senhor e Salvador morrendo por nossos pecados para nos reconciliar a Ti, e não só, mas também para satisfazer a sua santa ira, Senhor. Oh Deus, muito obrigado, Pai, que Tu és um Deus imutável, que Tu és um Deus sem paixões, Senhor. Tu não és afetado com as circunstâncias externas. Tu és santo. Tu és o nosso Deus. Oh Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida do irmão André. Obrigado pela exposição que aqui foi feita. Obrigado pelos irmãos que nos acompanharam, Senhor. Nós estamos a orar, Deus, que tira-nos fora, que a Tua glória esteja no centro deste podcast, Senhor. Oh Deus, seja glorificado, Senhor. Seja louvado, Deus. Obrigado, queremos entregar o nosso próximo episódio nas Suas poderosas mãos, que seja uma bênção para nossas próprias vidas, mas também
para a vida dos irmãos que estão nos acompanhando. O Senhor esteja conosco, assim que nós vamos nos preparar para o nosso próximo episódio, mas também, Senhor, esteja conosco e que assim vamos nos congregar com os santos amanhã na sua igreja, que nós possamos te adorar, cantar hinos de louvor a ti, Senhor. Então, Deus, esteja conosco, entregamos o resto deste dia nas tuas poderosas mãos. Em nome de Jesus Cristo, nosso mediador, oramos. Amém. Amém. Então, tchau, tchau, queridos irmãos. Deus abençoe. Até já. Então, terminamos com a nossa live.